Em 2002, um jovem falido... Eu preciso do dinheiro. Vivia uma vida normal até ser picado por uma aranha e ganhar superpoderes, passando a se chamar... Homem-Aranha! Mas além dos bastidores escondidos, como o visual descartado do Duende Verde que seria mais próximo dos quadrinhos, vou mostrar detalhes escondidos, referências e erros que você não percebeu. Porque hoje vamos conhecer todas as curiosidades do clássico Homem-Aranha. Os primeiros planos para um filme do Homem-Aranha começaram ainda nos anos 80, quando os direitos do personagem estavam com a Canon Films, onde a primeira ideia do roteiro envolvia um cientista submetendo Peter Parker à radiação, transformando ele em uma criatura semelhante a uma tarântula com 8 braços. Mas Stan Lee desaprovou totalmente essa ideia, e propôs uma história diferente, que envolvia o Dr. Octopus como principal vilão. Nesse novo projeto, o Tom Cruise era o favorito para ser o Homem-Aranha, e o próprio Stan Lee queria ser o JJ Jameson. He was me. I always wanted to play him in the movie. Mas após o fracasso de Mestres do Universo e Superman 4, a produtora cancelou o projeto. Com isso, no início dos anos 90, os direitos foram vendidos para Karoko Pictures, que contratou James Cameron para escrever e dirigir o filme, onde Arnold Schwarzenegger estava cogitado para ser o Dr. Octopus, e Leonardo DiCaprio para viver o Homem-Aranha. A história contaria a origem do herói de uma maneira mais adulta, com diversos palavrões, e digamos que contaria com algumas cenas de acasalamento entre a Mary Jane e o Peter Parker na ponte do Brooklyn. Horrível. Mas apesar dessa ideia horrível, foi o James Cameron que pensou nas teias orgânicas para o herói, e isso foi aproveitado depois, que na minha opinião fez muito mais sentido ele produzir as próprias teias. É verdade. Mas por causa de uma briga judicial pelos direitos autorais do personagem no cinema, o filme acabou não indo pra frente, e James Cameron decidiu focar na produção de Titanic. I was very interested in Spider-Man, but that was a unique thing. Indo agora para 97, nenhum estúdio estava interessado em filmes de super-heróis depois do fracasso de Batman e Robin. No entanto, o desenvolvimento de X-Men pela Fox e o lançamento de Blade em 98 deram confiança de que um filme sobre personagens da Marvel poderia dar certo. Então a Sony decidiu apostar no projeto e comprou os direitos do Homem-Aranha por 7 milhões de dólares, contratando o roteirista de Missão Impossível e Jurassic Park para escrever o roteiro. Excelente escolha. Já para o cargo de diretor, Sam Raimi não era a primeira opção do estúdio, já que ele havia dirigido apenas filmes de baixo orçamento e não tinha nenhum grande sucesso mundial ainda. Então os nomes mais famosos na disputa eram os diretores Michael Bay, que vinha do sucesso Armageddon e Bad Boys, Chris Columbus, que havia dirigido os dois primeiros Esqueceram de Mim, e M. Night Shyamalan, com o recente Sexto Sentido na época. Mas sabendo da procura por diretores para o filme do Homem-Aranha, Sam Raimi foi até os estúdios da Sony e fez um discurso apaixonado do porquê ele deveria ser o escolhido para o cargo, explicando durante 1 hora como o Homem-Aranha era um herói diferente dos outros. A sua visão do herói sobre um garoto comum em que as pessoas pudessem facilmente se identificar combinou perfeitamente com o que o roteirista e com o que o estúdio planejava para o filme. Então ele acabou ganhando o cargo de direção no projeto. Conseguiu! E apesar da gente já ter 3 versões diferentes do Homem-Aranha nos cinemas, Tobey Maguire segue sendo o favorito entre a maioria dos fãs até hoje. Eles me amam. Só que ele não era o favorito do estúdio para interpretar o herói na época. Isso porque o ator Heath Ledger estava ganhando a disputa, já que na época ele tinha uma boa relação com a Sony. E mesmo não tendo interpretado o Homem-Aranha, ele fez muito sucesso como Coringa em Cavaleiro das Trevas. Até o ator James Franco, que interpretou Harry Osborn, fez um teste para o papel de Peter Parker. Mas depois que o diretor Sam Raimi assistiu Regras da Vida, ele sentiu que o jovem Tobey Maguire conseguiria transmitir todas as características e personalidade que ele queria para o seu Homem-Aranha. De início, o estúdio estava relutante, já que ele não tinha o porte atlético e musculoso que eles estavam esperando. Mas deram sinal verde depois de ver o seu teste para o filme. E embora o ator nunca tenha lido um quadrinho do Homem-Aranha antes de aceitar o papel, ele leu algumas das primeiras edições de The Amazing Spider-Man, para se preparar e entender o personagem. Além disso, o ator passou por um treinamento rigoroso de 5 meses de musculação, artes marciais e uma dieta rica em proteína. Treino muito. E também como muito legume e verdura. Mas talvez um dos maiores destaques do filme seja o vilão Duende Verde, que apesar de ser um dos papéis mais lembrados do ator William Dafoe, ele não foi a primeira escolha para viver o vilão no filme. Atores como Robert De Niro, John Travolta e Mel Gibson foram cotados pelo estúdio para dar uma maior credibilidade no projeto. E até mesmo Nicolas Cage chegou muito perto de interpretar o Duende Verde, mas por conflitos de agenda ele não pôde aceitar o papel. Mas assim que William Dafoe leu o roteiro, ele se interessou tanto em fazer parte do filme que começou a se mexer nos bastidores para interpretar o vilão, enviando um vídeo de teste para a Sony de um quarto de hotel na Espanha, já que estava filmando outro filme. E quando foi contratado, ele fez questão de pedir para realizar as suas próprias cenas de ação, para que os movimentos do personagem parecessem mais autênticos. Então no final ele acabou realizando mais de 90% das cenas de ação, fazendo diversos saltos com cabos, e inclusive aprendeu a usar o planador para as gravações. Sabe o quanto eu me sacrifiquei? E mesmo muitos fãs considerando ele como um dos melhores vilões do cinema de super-herói, o seu visual é muito criticado até hoje.
Só que antes dessa armadura do Duende Verde que vimos no filme, a equipe de efeitos visuais tinha projetado uma máscara animatrônica muito mais fiel aos quadrinhos. Essa máscara era controlada por mecanismos capazes de realizar toda a movimentação na parte dos olhos. Já na parte da boca, o ator conseguiria realizar movimentações livremente. E embora o resultado dos testes tenha ficado incrível, o visual acabou sendo descartado. Uma das principais hipóteses para essa troca é que o visual foi considerado muito assustador para o público mais jovem, o que poderia até dificultar a venda de brinquedos do personagem. Mas outros fatores, como o tempo de maquiagem e o próprio ator querer mais liberdade na sua interpretação, podem ter influenciado a decisão. Então eles decidiram aproveitar que o Norman era um cientista trabalhando para o exército americano e fizeram com que ele desenvolvesse um traje tecnológico de guerra, além do soro de super força e agilidade. Já para explicar a origem da máscara, a produção decorou a casa do Norman com diversas máscaras, como se ele fosse uma espécie de colecionador, dando uma explicação sutil sobre como ele teve a ideia de usar uma máscara, já que originalmente o traje militar não tem uma. Duende Verde, gostou dessa? Sr. James. Eu mesmo inventei. Confesso que acho esse visual muito mais interessante, apesar de até gostar do que foi usado no filme. Mas me diz qual desses dois você prefere. E aproveita para deixar o like se está gostando dessas curiosidades, e se inscreve no canal para não perder o vídeo sobre Homem-Aranha 2. Apesar do visual final do vilão não ter agradado todo mundo, o uniforme do Homem-Aranha talvez seja o favorito dos fãs até hoje. E diferente de hoje em dia, que o Homem-Aranha usa uma roupa de captura de movimentos para adicionar um traje na computação gráfica, Lixo. a roupa do Homem-Aranha foi criada com material super flexível e que permitisse a realização das acrobacias, além de ser pensada também para ser bem fiel aos quadrinhos. E mesmo que o ator estivesse em boa forma, quando ele vestisse o traje, a definição muscular seria suavizada pelo tecido. Então, para resolver esse problema, a produção pensou em deixar a teia do uniforme levemente tridimensional, além de técnicas de sombreamento do próprio tecido em grupos musculares específicos, o que causaria uma sensação natural de volume. E era necessário também uma espécie de capacete embaixo da máscara, para dar um formato mais anatômico e evitar que o tecido ficasse todo deformado na cabeça. Estranho. Olhando o visual do Homem-Aranha, ele parece ter sido tirado direto dos quadrinhos, assim como o JJ Jameson interpretado pelo J.K. Simmons. Mas antes dele, atores como Hugh Laurie, Michael Keaton e Christopher Lloyd foram cogitados para o papel. Só que o ator mandou tão bem que fica difícil imaginar outra pessoa interpretando o personagem. Obrigado. Continue. Já Kirsten Dunst decidiu fazer o papel de Mary Jane depois de saber que o Tobey Maguire estaria no projeto, acreditando que o filme teria um tom de produção independente. E acabou ganhando o papel algumas semanas antes das gravações começarem. Eu descolei um teste. Já é pra valer? É. E como um bom filme da Marvel, não poderiam faltar os easter eggs e detalhes escondidos. Mas alguns detalhes nem chegaram a ir para o filme, como as torres gêmeas que apareciam no material promocional do filme. Só que tudo relacionado a elas foi deletado em respeito às vítimas do atentado que aconteceu alguns meses antes da estreia. Mas a cena em que as torres aparecem refletidas nos olhos do herói ainda está no filme. Nos créditos iniciais, vemos pela primeira vez a logo da Marvel com as páginas sendo viradas, algo que se tornou marca registrada. E assim que o filme começa de fato, a cena do ônibus parece espelhar um pouco o Forrest Gump, com ninguém querendo sentar ao lado do Peter. Nem pense nisso, Peter. Aqui tá ocupado. Além disso, o carro usado pelo tio Ben é um veículo usado por Sam Raimi em alguns de seus filmes, aparecendo na trilogia Evil Dead e Darkman. Inclusive, o ator Bruce Campbell, que é o parceiro do diretor da saga Evil Dead, fez uma participação como narrador da luta. Aranha humana? O que é isso? Foi o melhor que arranjou? Além disso, Ted Raimi, que é o irmão do diretor, faz uma ponta como funcionário do jornal. E Lucy Lawless, a Shanna, faz essa pequena participação. 8 mãos? Que sexy. Provavelmente a pedido do diretor, já que ele era o produtor da série. Já a famosa frase atribuída ao tio Ben, originalmente apareceu nos anos 60, como uma narração em Amazing Fantasy XV, mas só se popularizou depois do filme. Com grandes poderes, vem grandes responsabilidades. Na cena em que o Peter testa os seus poderes pela primeira vez, Tobey Maguire improvisou essa fala, Shazam? que é um dos heróis da DC. E também essa outra frase, Para o alto e avante, teia! que é uma homenagem ao antigo bordão do Superman. Ele até mesmo imita o Superman, abrindo a camisa pra ficar só de uniforme. Você não é o super-homem. Depois dele derrotar o Duende Verde, o Homem-Aranha salva a MJ da queda. Só que enquanto eles estão balançando pelos prédios, o cabelo dela acaba voando na direção errada. Como ninguém percebeu isso? Não sei. E ainda falando de erros, no momento em que o Peter coloca os óculos depois de ganhar os poderes, ele vê tudo embaçado. Só que até mesmo o que tá fora da lente está borrado. Errou. No passeio ao departamento de ciências, as aranhas acabam pronunciando os poderes do herói, como saltar, teias resistentes e o sentido aranha. Sentido aranha. E momentos depois, vemos que Mary Jane se veste semelhante a Gwen Stacy na edição da sua morte. Mas há mais algumas semelhanças com esse quadrinho, como o fato do Duende Verde sequestrar o interesse amoroso do Homem-Aranha, além do vilão perder a vida pelo próprio planador.
Na cena do apartamento, o Peter menciona o Dr. Connors, Eu me atrasei e o Dr. Connors me despediu. que aparece depois nas sequências, e nos quadrinhos ele se torna o vilão lagarto. Depois no jornal, Ed Brock é mencionado, que aparece só em Homem-Aranha 3 como o Venom. Decente, o Ed está atrás há semanas. Depois do Norman testar o soro em si mesmo, os dentes dele começam a aparecer desalinhados quando o Duende toma o controle, diferente de como estavam no início do filme. Isso porque o ator usou próteses para deixar os dentes mais alinhados, mantendo os dentes imperfeitos somente quando o Duende Verde toma o controle. E ainda na cena de origem do vilão, por não conseguirem encontrar fumaça verde atóxica, filmaram com uma fumaça branca e pintaram de verde digitalmente. Mas os efeitos digitais só foram usados pontualmente. Isso porque o diretor Sam Raimi queria usar o menos possível da computação gráfica. Tá pegando fogo, bicho! Tanto que para a cena que o Peter pega o lanche na bandeja, é dito que foram necessárias 156 tomadas para conseguir a versão final. Só que eu não sei se estavam exagerando um pouco esse número. Nossa, você tem bom reflexo. Até mesmo a aranha que pica o Peter era de verdade, e um especialista foi encarregado de pintar ela de azul e vermelho. Já para as locações foram construídos diversos cenários reais, como o da cena da luta livre, que contou com um set construído para que o público assistisse a luta de cima, onde o próprio Tobey Maguire realizou alguns movimentos sem dublês. E uma das preocupações da equipe de arte foi demonstrar a grandiosidade de Nova York. Então eles decidiram valorizar o estilo clássico da cidade, principalmente onde o Homem-Aranha precisaria estar, como topos de prédio e lugares em edifícios que as pessoas normais não vão. Mas apesar do filme investir muito em efeitos práticos, para as cenas com movimentos mais complexos ainda seria necessária a utilização da computação gráfica, já que seria impossível de uma pessoa realizar de forma natural. Só que o diretor não era muito fã de exagerar desse recurso, e foi convencido a usar só depois de alguns testes de computação gráfica, que conseguiram provar a ele ser possível realizar de forma realista a flexibilidade e a leveza do Homem-Aranha. Inclusive, fica difícil imaginar outra solução para as cenas como a sequência final do filme, já que ela foi feita utilizando um dublê digital do Homem-Aranha, mesclado com imagens reais da cidade, que foram feitas utilizando essa câmera suspensa que ficou conhecida como Spider-Cam. Spider-Cam was used on Spider-Man 1 only for one shot. That's the last shot of the picture. Com um orçamento estimado de 139 milhões de dólares, o filme acabou se tornando um enorme sucesso, arrecadando 126 milhões de dólares mundialmente no seu primeiro fim de semana. No total, o filme arrecadou mais de 820 milhões de dólares no mundo todo, se tornando a terceira maior bilheteria de 2002, e também o filme de super-herói de maior bilheteria até aquele momento, conseguindo superar o Batman de 89. A produção do Batman não deve ter ficado nada feliz com isso. E quem disse que isso é problema meu? Homem-Aranha ainda garantiu 2 indicações ao Oscar, mas não ganhou nenhuma das premiações, perdendo melhor som para Chicago e melhores efeitos especiais para Senhor dos Anéis As Duas Torres. Esse sucesso de público e bilheteria garantiu uma sequência que foi lançada em 2004, agora apresentando o Dr. Octopus como o vilão. Você tem que pegar o trem. E um terceiro filme lançado em 2007, apresentando o Homem-Areia, Venom e o Duende Jr. como os novos vilões. Não pode fugir do seu castigo. E assim como o Homem-Aranha, o Superman também foi um marco para os filmes de super-heróis. E nesse vídeo aqui ao lado eu comento mais sobre os bastidores do clássico de 78. Mas antes comenta aqui, quem é o seu Homem-Aranha favorito?